Os fenômenos sobrenaturais estão sendo hoje em dia até gravados. Quando a gente ouve esses relatos sendo contados, muitas vezes a gente nem acredita direito. Mas com essas gravações que eu tenho visto, que eu tenho recebido ultimamente, eu não duvido de mais nada. Oi, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix, este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela para todo mundo. Então seja muito bem-vindo. Por favor, encaminhe o seu relato pra gente no nosso e-mail, tem aqui na descrição. E hoje, olha, eu tô com o nosso brinco de espada de São Jorge nos 2 modelos. Tem esse daqui que é o modelo grande, o primeiro modelo que fez muito sucesso no nosso site. E eu também coloquei do outro lado um modelo menor. Esse daqui tem 2 variações. Mas a gente está com promoção da época de Cosme até o dia 12 de outubro no site. Alguns produtos estão com 10% de desconto, mas o valor mínimo da compra é de R$100. Então, chama suas amigas para que vocês comprem junto e assim vocês consigam esse desconto e comprem mais barato. Não só esses brincos, como também os brincos de rosa vermelha, os brincos de rosa preta, uma variedade imensa de produtos que a gente tem por lá. O link da nossa loja está aqui na descrição e o cupom para você aplicar no momento do pagamento é esse aqui que está aparecendo na tela. E que comecem os relatos. O espetáculo do mercado da fé. A bênção de hoje é sobre algo muito comum que ocorre nas igrejas evangélicas. Os famosos pregadores de fora, que são convidados pelos pastores para realizar milagres e revelações. É um verdadeiro espetáculo no mercado da fé. Digo isso porque na maioria das vezes tem um único propósito: entreter os crentes e lucrar. Esse é aquele relato anônimo da nossa amiga que vive mandando os relatos da vivência dela, né, na igreja, e ela se denomina como a abençoada de Exu. Então, obrigada, irmã, por compartilhar. Mas vamos lá, né? Algumas vezes pastores traziam pregadores de fora, de outras partes do estado. Lembro da correria que era para ir atrás de um carro de som, para sair anunciando pela cidade sobre a chegada do pregador. Anunciavam que o tal homem pregava, revelava, expulsava demônios e fazia milagres. As irmãs da igreja se responsabilizavam pela limpeza da igreja, pelos enfeites e ornamentos. Arrumavam cortinas novas, lustravam os bancos e lavavam as cadeiras. Levavam uma tarde inteira para tudo ficar nos trinques. À noite, as portas da igreja se abriam e se enchiam de gente. Era tanto que não sobrava assento. Muita gente ainda ficava de pé. Vinham pessoas em cadeira de roda, usando muletas. Vinham pessoas doentes, desenganadas. Os irmãos da igreja davam prioridade aos bancos para os visitantes, que eram muitos. Só que, Pérola, a minha cidade não era grande. Uma cidade pequena, de interior, sabe, no norte. A maioria nunca tínhamos visto na vida. E se tem um lugar onde todo mundo se conhece, é em cidade pequena. O culto começava às 7 horas da noite e ia terminar lá pelas 11. O pastor apresentava o pregador, que pegava o microfone, estourando no último volume na caixa de som. Ele começava contando um testemunho sobre sua vida de pecados antes da conversão para Cristo. Tinha gente que gritava glória, tinha gente que falava aleluia. Era uma comoção tão grande que tinha gente que até chorava. Então o pregador apelava para as ofertas. Os obreiros iam passando com aquele saco e a gente só ouvia as moedas caindo aos montes. Após isso, era o momento da palavra. O pregador abria a Bíblia num livro e pregava sobre uma passagem que todo mundo aqui conhece, a de quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Levei muito tempo para observar o mecanismo que era usado para convencer as pessoas e os crentes a doarem dinheiro para homens como aquele. Ele induzia elas usando a palavra. Era tudo muito bem articulado. Depois de pregar sobre a passagem bíblica, o pregador levantava um envelope dizendo: aqui você vai depositar a sua fé. Não podemos começar com R$2? Porque na nota de 2 tem o quê? E ficava aquele silêncio apreensivo pela resposta. Na nota de 2 tem a tartaruga, irmãos. Tartaruga é um bicho lento. Vocês querem que a bênção de vocês demore? E todos respondiam que não. Então ele falava da nota de R$5. Na nota de R$5 tem o quê?
A igreja respondia que era uma garça. E sabe o que tem a garça? A garça, irmãos, ela voa, mas não chega longe. E a nota de 10? Ela tem o quê? E mais uma vez o povo respondia e ele continuava: nela temos a arara. A arara também voa, mas ainda é pouco. Temos a nota de 20. A nota de 20 tem o quê? Os irmãos respondiam e o pregador prosseguia com o raciocínio. O mico-leão, né? Tá em extinção. Querem que suas bênçãos se extinguam também? Querem que as bênçãos não cheguem em suas mãos? Vamos depositar mais fé, irmãos. Ah, pregador, e a onça? Ele fazia uma pausa e olhava para todos antes de prosseguir. No fundo tocava uma trilha sonora triste e contínua. E ele então falava devagar, como se desse uma má notícia. A onça é o demônio devorador. É aquele que vem para tragar a sua bênção. Mas e o peixe, irmãos? Jesus fez o que com eles? E então os irmãos começavam a aplaudir, glorificar, e uma onda de convencimento atingia a todos. Todos se levantavam de seus assentos e iam até o púlpito pegar os envelopes iguais àqueles que ele segurava. Era uma euforia tão grande que todos queriam depositar uma nota de 100 no envelope na mão do pregador. Ficava uma fila enorme, Pérola, desde fora da porta até o púlpito, com gente indo até lá pagar. Mas você pensa que era para todos? O pregador tinha poucos, uns 20 a 30 no máximo. Aquilo deixava muita gente desolada. E a gente querendo o envelope e choravam porque queriam fazer o voto em prol de alguém doente, por um emprego, por uma cura. E ele dizia: aqueles que não tiverem a oportunidade de depositar suas bênçãos, passem aqui para frente que eu irei orar por vocês. E aqui começava o maior dos espetáculos. Era onde o pregador ia começar a berrar, esbravejar e fazer manifestar demônio. Demônio esses que sempre são os mesmos, pois crente sequer tem capacidade de estudar o que fala, só repete o que se ouve dos outros. Ele tocava na cabeça das pessoas, fazia eles caírem. Outros, eles fazia manifestar, fazia confessar seus nomes. E era sempre pombagira para as irmãs, e sempre um Exu para os homens, e sempre tinha macumba no meio. E sabe o que é mais engraçado, Pérola? É que ele não fazia essas coisas se manifestar em nenhum dos irmãos que frequentavam a nossa igreja. Era sempre com alguém vindo de fora, um visitante. Estou contando isso a vocês, pois aqui há muitos irmãos em Cristo que já devem ter presenciado coisas do tipo, porém sem nunca perceber os esquemas por trás de eventos como esse. Abram seus olhos, e quando ocorrer algo assim, percebam as tramóias, e todos verão que é apenas uma forma de lucrar com a fé alheia. Mais uma vez, não venho aqui para generalizar nada. Mesmo que eu tenha visto isso em inúmeras igrejas e consecutivamente só mudam as placas das igrejas, os pastores e os endereços, mas as façanhas eram todas iguais. Lembro também de ocasiões onde espetáculos como esse envergonharam os pastores e eles foram obrigados a largar as obras e trazerem substitutos. Mas essas bênçãos eu deixo para um próximo relato, que ainda serão muitos, pois nos veremos novamente. Axé a todos e a abençoada de Exu. Laroí, abençoada. Eu me arrependeria nesse final desse relato. Miga, mas assim, olha, passada, né? Mas, olha, muito interessante você que falou, hein? Os pastores envergonhados nesses espetáculos. Miga, manda isso pra gente logo, que o povo aqui ama ver esse tipo de mico. Eu não. Eu sou uma pessoa da paz, eu não gosto de discórdia, entendeu? Mas o povo que segue nós, eles gostam bastante, não é? Fala aí, você que tá assistindo, fala aí. Deixa aqui nos comentários. Você gosta, né? Gosta que eu sei. Mas, enfim, abençoada de Exu, Mãe Manjá te abençoe, Exu te abençoe. E que você continue mandando mais relato pra gente. Beijos. Rosa Caveira e João Caveira, no nosso destino. Sou da cidade de Nova Frimburgo, região serrana, no interior do Rio de Janeiro. Meu nome é Cris e fui durante 20 anos evangélica. Mas tudo mudou na minha vida a partir de 2018. Eu e meu esposo somos casados há 23 anos. Na igreja sempre me senti diferente. Eu via espíritos quando conversava com alguém, sempre via a vida toda da pessoa. Claro e óbvio, eu não podia contar isso para ninguém, até porque tudo na igreja evangélica é considerado demônio. Até os meus sonhos nunca foram normais.
Eu ando em cemitérios e em encruzilhadas, tudo muito normal para mim, mas nunca tinha conversado com entidades, muito menos ouvido falar. Nesse ano que citei anteriormente, eu e meu esposo estávamos brigando muito. Me afastei da igreja e querendo me afastar de tudo e de todos. Uma noite sonhei com uma linda mulher, muito parecida comigo, porém a roupa dela era um vestido de época medieval. No sonho, eu estava numa escadaria e via muitas mulheres subindo e descendo. Essa mulher me disse que se chamava Rosa e me perguntou se eu permitiria que ela viesse conversar comigo, todos os dias em sonhos. Então, assim foi. Todos os dias ela vinha, conversávamos tudo, só de explicação sobre a religião chamada Umbanda, a qual eu sempre ouvia falar mal. Indaguei a ela sobre o assunto. Eu não queria ouvir, mas ela disse que esse era o meu caminho. Quando eu acordava, já pensava que não queria vê-la mais. Para mim, já estava chato o assunto. Ela insistia muito em dizer que nasci para fazer a caridade, que eu era uma médium muito sensitiva e blá blá blá. Eu já estava tão chateada com tudo que descontei no meu esposo. Frustrada, pensei em me separar do nada, até porque o meu esposo não queria concordar que eu fosse para Umbanda. Bom, tive a ideia de pedir a separação, até por conta das nossas brigas também. Ele, muito insistente, queria saber o porquê. Relutei e disse que queria e pronto. Fui dormir e no sonho perguntei à tal Rosa que eu conversava qual seria o nome dela nessa religião. Ela me contou que ela era Rosa Caveira e que nessa religião, a Umbanda, ela era uma pombagira e fazia o bem. No outro dia, meu marido me chamou e disse que não iria me dar o divórcio, que queria saber o porquê disso tudo. Contei sobre o sonho e pasme, Pérola. Ele me contou que estava sendo visitado por um homem que se chamava Exu Caveira, que era da Umbanda. Ficamos apavorados. Decidimos não contar a ninguém. Eu nunca soube onde tinha terreiro na minha cidade. Também era algo que eu nem queria saber. Lembrei que tinha uma rezadeira em um bairro distante na minha cidade. Ouvi por terceiros falando dentro do ônibus. Então, numa quarta-feira, fomos. Na entrada, de repente, meu marido sentiu um cheiro de vela dentro do carro. Fomos guiados pelo cheiro das velas. Descemos uma rua, estacionamos e nos deparamos com um terreiro de Umbanda. Entramos como se fôssemos guiados por uma força maior. Chegando nesse terreiro, tudo era loucura. Uma evangélica ali dentro. Eu me arrepiava toda. Fomos ter uma consulta com um vovô chamado Cipriano. Até então achei que era um homem tentando resolver os problemas das pessoas e não alguém incorporado por espíritos de luz. Chegamos nós dois em frente ao vovô Cipriano e ele perguntou: Zifi, tá precisando de ajuda? E eu disse: tô sim. Queremos que você tire a mulher e o homem da minha casa, da minha vida e dos nossos sonhos. Ele riu e disse: Zifi, se preocupa não. Vem no outro dia aqui para nós prosar mais. E assim que foi que o vovô explicou o porquê fomos visitados por Dona Rosa Caveira e pelo seu João Caveira. Hoje somos juntos umbandistas, já há 2 anos. Somos muito bem unidos e na caminhada desse axé maravilhoso, hoje somos filhos da casa de Umbanda que fomos guiados. Axé! Ai, que lindo! Amei! Amei o seu relato, irmã, e eu fui me arrepiando conforme foi contando o relato. Ai, gente, é lindo, né? Beijos. Não mexe comigo, eu não ando só. Essa história aconteceu há mais ou menos 1 ano atrás. Eu tive uma amiga de trabalho, inclusive um beijo, Johanna, que me apresentou o seu canal e também me falava muito do axé. Ela frequenta o candomblé. Eu sempre tive muita abertura para entender outras religiões, embora tivesse criação católica e estava numa fase que não frequentava nenhuma igreja ou religião. E com essa minha amiga, conheci esse canal, que inclusive sou inscrito já faz um tempo. E também sempre comentei as minhas experiências um tanto quanto inexplicáveis de forma racional. Ela sempre me dizia que minha espiritualidade era aguçada e me recomendava procurar algum lugar para desenvolvê-la. Mesmo que não fosse no terreiro. Poderia ser na igreja mesmo, desde que não deixasse de dar atenção. Muitas coisas estranhas me aconteciam e algumas ainda acontecem. Eu sentia a presença em casa, cheiros, sonhava com situações ruins e acordava mal. Dependendo da pessoa que passava por mim, eu me arrepiava inteiro. Tinham lugares que eu ia e quando chegava em casa me sentia completamente esgotado. Embora não tivesse ido em nenhum lugar religioso,
Sempre tive fé na Nossa Senhora Aparecida e também em entidades da Umbanda. Ainda não prestava culto para elas, mas sempre tive imenso respeito. Eu trabalhava em uma empresa que às vezes saía depois da meia-noite e já não tinha mais metrô para eu poder ir embora. Quando isso acontecia, eu pegava um ônibus que me deixava alguns quarteirões da minha casa. Numa madrugada, estava fazendo esse trajeto e, como o motorista me conhecia, ele parava um pouco para frente da parada de ônibus, que era um cruzamento em T, onde eu pegava a rua que dava na minha casa, uns 10 minutos de caminhada. Essa rua era movimentada de dia, mas à noite ela não era nada acolhedora. De um lado tinha um muro com uns 4 metros de altura e tinham árvores que tapavam a luz dos postes da rua. Do outro lado tinha um parque que fechava bem cedo, então estava tudo muito apagado na hora que eu passava por lá. Numa das madrugadas que eu estava voltando do serviço, passei pelo mesmo trajeto e assim que desci do ônibus, vi um homem numa bicicleta pedalando muito lentamente na minha direção. Era devagar demais e, como dizem aqui em São Paulo, eu senti que ele vinha na maldade, sabe? Ele estava de shorts e blusa, com um capuz que não deixava ver seu rosto. A calçada era pequena, eu andando por ela e ele no meio-fio, no máximo a uns 30 metros de mim. De repente, ele para, desce da bike e começa a empurrar ela na mesma velocidade que o meu passo. Estava na curva da esquina do parque e, com o meu celular na mão, pensando: se esse cara vier pra cima de mim, eu jogo o celular na grama do parque e depois eu venho procurar o celular. E como eu ainda não frequentava o terreiro, eu não sabia cantar ponto nem nada, sabe? Só me veio na cabeça aquela música da Maria Bethânia que ela canta: não mexe comigo, eu não ando só. Nessa hora, o homem já estava do meu lado e eu, tomado de receio do que poderia acontecer, só sabia pensar: não mexe comigo que eu não ando só. Ele andou um pouco, o suficiente para me ultrapassar, e eu já achando que ele iria virar para mim e fazer algo, pois ele subiu de novo na bicicleta e saiu pedalando. Eu esperei ele fazer a curva da esquina para sair do meu campo de visão, já que ia pela mesma rua que ele, e assim que eu viro, olho para a rua e não tem ninguém. Ele simplesmente sumiu. Apertei o passo para chegar logo em casa. Quando cheguei, só sabia agradecer a quem me protegeu naquele momento. Esse ano, eu comecei a frequentar a Umbanda. Também conheci uma casa de candomblé, inclusive vou com a minha amiga nas giras e festas da casa. E estou me sentindo muito bem, ao mesmo tempo que penso: por que eu não vim antes? Também penso que tudo tem o seu momento para acontecer. Hoje já coloco uma cachaça pro meu Exu, sirvo a champanhe da minha moça e, embora ainda sinta que está cedo para me aprofundar em uma casa, ser da assistência já me tem trazido muito axé. E mesmo com a minha forma humilde de agradecer a proteção, eu sei que as entidades entendem que ainda estou no começo de um caminho na fé. Axé para todos. Vamos para a apresentação. Olá, Pérola, sua bênção e que meu pai te abençoe. Mãe Manjá te abençoe, irmão. Me chamo Adelino, falo aqui de São Paulo, capital. O meu relato é sobre uma história que aconteceu há mais ou menos um ano atrás. Beijos, Adelino. Obrigado por mandar a sua história. E olha, eu fico muito, muito feliz que você já tenha percebido a diferença assim na sua vida, mesmo você estando na assistência. Mas eu gostaria de aproveitar esse gatilho que você deixou, sabe? E alertar as pessoas. Porque as pessoas, elas muito pensam assim: ah, vou entrar na Umbanda e a minha vida vai melhorar, a minha vida vai mudar. Gente, para dar espaço para uma coisa boa, a gente tem que largar um monte de coisa ruim. E às vezes essas coisas ruins a gente considera boas. Então, a gente vê muito assim, por exemplo, alguém às vezes vai entrar na Umbanda e ela perde algo que ela tinha muito valor, que ela tinha muito apreço, mas era aquilo que não estava permitindo que ela melhorasse de vida. Então, você tem que ter muita certeza, sabe, do que você vai querer. E outra coisa que me incomoda muito hoje em dia, não com você, Adelina, eu só usei o seu relato pra jogar o gatilho, mas é que assim, as pessoas, elas atrelam essa questão do milagre, né, da Umbanda trazer. Eles não colocam esse peso no catolicismo. Ah, eu vou entrar no catolicismo e aí minha vida vai mudar, o meu pedido vai ser atendido. Na Umbanda também não. Não vai. O que vai acontecer é você melhorar, você enxergar com outros olhos. E, por consequência, a vida melhora. Beijos. Axé. Psicografia. Eu pedi há um tempo atrás para que me mandassem psicografias e parece que mandaram algumas, mas eu tô com a língua meio presa assim, gente.
É porque tá na época de Cosme, daí na época de Cosme minha iria ficar muito perto, então eu falo desse jeito mesmo. Então, perdão pra você. Oi, Pérola, tudo bem? Vi que gosta de psicografia após um relato de EQM. Desde criança me conheço por médium, mas ao chegar à adolescência minha mediunidade de psicofonia deu um boom. Tive que iniciar de imediato os estudos na casa espírita. Minha família toda é espírita. Depois de muito estudo e também para aprender a controlar a mediunidade, fui ao curso mediúnico e lá aprendi e descobri coisas lindas sobre os tipos de mediunidades que tenho. Dentre elas, a psicografia. Aos meus 19 anos, eu fazia parte da escola mediúnica. Eram as quintas-feiras de manhã. Iniciamos as tarefas mediúnicas. Eu vi diversas crianças em torno de 4 a 7 anos uniformizadas de roupas de época para nós. Uma dessas crianças, sendo um menino, se aproximou de mim. Ele, de boina, camisa branca, suspensório, bermuda, num tom creme, com xadrez, meias brancas e sapatinho. Eu mentalmente perguntei se ele queria passar algum recado, e ele disse que sim. Ele foi ditando dentro da cartinha que haviam vários detalhes. Vou deixar os que mais me chamaram a atenção. E o primeiro foi: Mamãe, finalmente vou me reencontrar com você. Como foi difícil. O segundo: Vai tudo correr bem. O terceiro: Avise meu papai que meu nome continua sendo Rafael. Não é para ele mudar, porque esse foi o combinado desde o início. Nessa hora, o espírito se despediu. Ao final da aula, o coordenador do curso, que tem a mediunidade de clarividência expansiva, relatou que tinha vindo do plano espiritual uma excursão de crianças que eram espíritos que estavam se preparando para reencarnar em 6 meses. Eu nem tinha lido a psicografia ao nosso grupo, então li a psicografia. O coordenador da aula disse que provavelmente seria alguém da minha família, mas eu pensei que não teria ninguém disponível para ter filhos. Afinal, todos não tinham a pretensão de ter filhos. Cheguei em casa, mostrei aos meus pais e guardei a cartinha. Após 4 meses, recebemos a ligação da minha madrinha, de 42 anos e com cardiopatia. Meu pai que atendeu. Ela falou que estava grávida. Meu pai disse: acalma seu coração. Temos um recado para você. Rafael está vindo. Ele me chamando aos berros para pegar a cartinha e ler para ela. A minha madrinha é médium, mas sabe que a espiritualidade faz surpresas boas pra gente. Comecei a ler a carta para ela. Risos. Eu li várias vezes. Eram muitos detalhes. Depois de tanto, começamos a conversar sobre. Vamos lembrar de apenas dos 3 detalhes que deixei lá no início. Ela disse que tinha um espírito que sempre aparecia para ela pedindo para deixar ele nascer. Ela sempre se negava em aceitar ele como filho por motivos kármicos. Segundo, ela seguiu todo o pré-natal corretamente, mas não teve nenhuma intercorrência devido à pressão alta. Em terceiro, quando ela ficou grávida, a primeira, ela e o marido diziam que se fosse menino se chamaria Rafael, mas que o marido dela, assim que soube da gravidez, falou que se fosse menino se chamaria Francisco. Ela, como conhecedora da espiritualidade, não iria deixar mudar o nome, e que ele se chamaria Rafael, e que desde já estava decidido. O marido que não atrevesse a colocar outro nome, risos. Meses se passaram e nasceu Rafael. Correu tudo bem no parto. Minha madrinha sempre me perguntava como era a aparência dele, e realmente ele era escrito e cuspido, como eu descrevi. O Rafa é adolescente hoje e ama a história de como ele pediu para não mudarem o nome dele e tudo mais. Que Deus e os bons espíritos cuidem de você e da sua família, Pérola. Um forte abraço. Que lindo! Ai, eu fui me arrepiando inteira. Nossa, menina, maior prova da mediunidade da tua vida, né, irmã? É lindo, né? É lindo quando esse tipo de prova aparece assim pra gente. É tão bom, sabe? É tão bom. Eu acho isso muito bom. Isso acontece com todo mundo, tá? Isso não é uma exclusividade de ninguém, né? Mas esse tipo de fenômeno, ele é tão bom. Parece que é uma constância para que a gente possa ter mais fé, ter mais certeza, sabe? Acreditar mais. Ai, irmã, fui me arrepiando inteira com o seu relato. Manda mais psicografia pra gente. Eu aceito. Tá, um beijo, sua linda. Obrigado. Vida pós-morte. O dia que eu vivi uma coisa que não existe explicação. Bom, eu não conheço e nem acredito muito na espiritualidade. Antes disso acontecer, eu trabalhava em uma padaria e eu era tratada como um lixo. Ali o lugar era muito tóxico para mim. E todo dia de manhã acordava cedo para trabalhar como um burro.
mas sempre eu era tratada mal ali. Eu não estava mais aguentando isso, sabe? Antes eu não conhecia o meu marido, eu morava sozinha. Meu pai faleceu cedo, minha mãe não morava comigo. Como no trabalho era bem cansativo, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Esqueci um pouco de mim. Eu estava me sentindo sozinha nesse período. Eu não conhecia a Rayane. Depois que eu conheci, comecei a acreditar também na espiritualidade. Até que um dia passou, uns tempos, e eu não aguentei mais trabalhar nesse trabalho tóxico. Eu pedi demissão e foi bem difícil, pois eu morava no aluguel, eu não tinha casa própria e tudo foi piorando. Eu estava tendo crises de ansiedade, querendo desistir de tudo, até que eu conheci a Rayane e a gente ficou um tempo se conhecendo e tudo mais. E ela falou que era de uma religião, que ela trabalhava com os espíritos de luz. Ela pediu que eu fosse com ela no terreiro e eu não pensei duas vezes. Eu fui numa sessão. A sessão foi incrível, nunca tinha sentido antes algo assim. Lá foi gira de caboclo. Eu fui muito bem recebida. Mas eu mudei de cidade para ver se eu conseguia outro emprego em outra cidade. E eu consegui, mas minha saúde psicológica estava bem pior e eu não sabia o que fazer. Não tinha a luz no fundo do túnel para mim. Eu falava com a minha amiga pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa de estar junto com ela. Comecei a trabalhar, fui me esquecendo aos poucos, não estava mais muito ruim. Falei para minha amiga que um dia eu vou voltar para nossa cidade porque eu queria voltar para lá, para o terreiro, mas aí aconteceu algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estava voltando do trabalho junto com uma colega. Tivemos um acidente no trânsito. O carro capotou 3 vezes. Minha colega se feriu um pouco, mas eu, pelas palavras dela, Fiquei uma semana em coma. Quando o carro estava capotando, Pérola, passou um filme da minha vida. Tudo o que eu passei. Eu não sabia o que estava acontecendo naquela hora. Eu clamava a Deus e o Espírito de Luz que não deixasse que eu fosse embora. Lembro que eu fui colocada numa cama cheia de luzes em cima do meu rosto. Não estava sentindo o meu corpo. Daí depois não lembro de mais nada. Parecia que eu estava sonhando naquele momento. Eu não sei o que era. Eu estava toda de branco sentada no canto e ao redor era tudo branco também e muito bem iluminado. Não sabia o que estava acontecendo. Comecei a gritar, chamando a minha mãe. Mas do nada surgiu uma mulher, bem morena e muito linda, com os cabelos negros longos e perguntou assim: Filha, você também venha comigo? Você está muito machucada? Deixa eu te apresentar os outros. Ela me levou num lugar bem florido, saindo do lugar todo branco. Eu não sabia o que era. Indo para um lugar cheio de grama, árvores, flores, tinham várias crianças ali brincando também, idosos num jardim. Eu não falei muito. Foi quando ela falou: Família, a Rafaela está aqui conosco, mas ela já vai embora. E eu pensei: Oxe, como que essa mulher sabe o meu nome? Então, depois disso, ela me levou para um lugar todo branco de novo e ela me explicou o que aconteceu. Eu estava me sentindo muito zonza, com dores na cabeça. E ela falou: Filha, vai ficar tudo bem. Você vai voltar agora. Você teve um acidente e você veio para cá. Lembra quando você foi a primeira vez no terreiro? Você lembra que eu falei com você? Você nunca está sozinha. Pode contar comigo. Quando você voltar, volte para onde você veio e vá lá no terreiro me procurar. Eu chorei. Não sabia se era sonho. Depois disso, ela pediu para eu entrar numa porta. Eu entrei, mas estava tudo escuro. Eu não via nada, mas eu estava com algumas pessoas gritando, chamando outras pessoas, dizendo que eu tinha acordado. Me deparei que eu estava no hospital. A minha colega estava do lado, falando que finalmente eu acordei. Pérola, até hoje eu não sei dizer o que é. Esse acidente faz 2 anos. Eu tento agradecer a Deus e ao Espírito de Luz e àquela mulher que eu tinha visto. Passou um tempinho e eu fiquei bem melhor. Me recuperei, voltei no terreiro da minha amiga para conhecer essa morena, e o nome dela é Teresa. A minha entidade vem de Mina e na Umbanda também, e eu amo, só agradecendo a ela por tudo. Esse é o meu relato. Me chamo Rafaela, sou daqui de São Luís e sou amiga da Rayane. Isso é um relato para ela. Beijos, tô amando o seu canal. Beijos, Rafaela. Ai, sua linda. Menina, essa foi uma EQM, mulher. Ai, me arrepiei inteira. Olha, beijos. Obrigada por mandar. Um beijo, Rayane. A boneca. Oi, Pérola. Meu nome é Evelyn e vou contar como o meu trauma e fascínio pelo oculto começou. Eita, pega.
Após o velório da minha bisavó, houve um período de luto, e então a partilha de bens. Minha bisa colecionava muita coisa e tinha um quarto só de bonecas antigas. Disseram para as crianças escolherem os brinquedos que queriam porque nenhum dos adultos estavam interessados neles. Então, lá fomos. Eu e minhas primas começamos a escolher, baseados nos gostos que tínhamos. Algumas horas vasculhando o quarto, achamos uma caixa embaixo da cama. A caixa era de madeira com uma cruz em cima. Forçamos a abertura de todas as formas e nada. Levamos então até o meu tio, que quebrou o cadeado e desparafusou a caixa. Lá dentro tinha uma outra boneca, mas havia algo estranho nela, que nenhuma das crianças quis pegar. Minha tia mais velha disse: "Se vocês não vão querer, então eu vou ficar com essa. Para estar tão bem guardada, ela deve valer uma nota." Alguns dias se passaram e minha tia foi encontrada morta dentro do próprio quarto. Tudo apontava para uma parada cardíaca. O mais estranho foi que a boneca estava na sala sozinha com a TV ligada em um noticiário sobre crimes. Minha mãe tirou ela de lá e colocou na bolsa. Naquela agonia, ela levou a boneca para casa. A noite chegou, eu estava dormindo, quando a minha porta abriu, de vez me fazendo acordar. Eu olhei para a porta e não tinha nada lá, então tentei dormir de novo. Foi então que senti uma mão no meu pescoço. Me desesperei nesse momento, me debatendo para respirar e nada parecia adiantar. Por causa do barulho que eu acabei fazendo, a minha mãe correu para o meu quarto e me viu naquele estado. Ela me puxou da cama e minha respiração voltou, mas as marcas de mão não saíam do meu pescoço. Enquanto descansava, notei que minhas bonecas começaram a cair uma por uma. Depois foram os quadros da casa e os livros da estante. De repente, veio as luzes piscando e uma voz de criança rindo dentro da casa e dizendo: "Quer brincar?" Aquilo foi o suficiente para corrermos dali e ir para a casa de uma vizinha, com fama de benzedeira. Ela entrou na casa e, depois de muito barulho, saiu com a boneca na mão. Ela disse que aquela boneca foi usada para conduzir energia espiritual e por isso causava problemas onde fosse colocada. Ela perguntou se podia ficar com ela e dissemos que sim. Depois daquela noite, só voltamos para casa depois que um padre, um pai de santo e um pastor benzeu a casa. É bom garantir, né, amiga? E claro, todas as minhas bonecas foram pro lixo. Não consigo mais ter uma nem chegar perto de uma. Fiquei traumatizada com bonecas, mas ao mesmo tempo tudo despertou o interesse, ainda mais depois do que aconteceu com a minha vizinha. Essa história não acaba aqui, e aquele não era o único objetivo amaldiçoado da minha bisavó. Até a próxima. É aquele momento que o ar só entra. Ai, meu Deus, eu tô arrepiada e não é frio. Minha Nossa Senhora, gente, olha, ainda bem que a Débora não faz isso com as bonecas dela aqui. Ai, meu Deus, tem 5 filhos e o 6º a caminho. Meu Deus. E ó, não sou eu comprei o primeiro boneco, ela não tinha nenhum, eu comprei o primeiro. Ela foi ganhando os outros, entendeu? Foi ganhando. Tá aí, com os bonecos dela. Os filhos, né? Ela falou que são meus netos, que eu tenho que respeitar. Enfim, gente, deixa like se você tá gostando do vídeo. Não esquece de compartilhar também com seus amigos, que isso é muito importante. E olha, vai aqui nos comentários e deixa seu comentário, gente. Ó, você também traumatizou com boneco, que eu tô traumatizada agora, eu tô querendo distância já. Minha Nossa Senhora, não tem essa saúde mental pra essas coisas, não. Vocês ficam pensando o quê? Que a gente que tá no dirigente, a gente tá tranquilo nessas coisas? Não, a gente sabe algumas coisas. Ponto. A gente tem medo também. Enfim, mas a gente é protegido, né? Tem o Débora. Gente, se esse espírito aí for vir aqui, gente, a Débora vai vencer ele pela irritação, entendeu? Porque, olha, ele vai ficar irritado com a criança atormentando, enchendo o saco. Ixi, pronto. Perdeu o Playboy. Agora sim, vamos então pro último relato. O defunto sentou. Oi, gente, tô de volta, Pérola. Mandei o relato História de Encantados, parte 1. E hoje trago um relato da minha infância. Mãe Iemanjá esteja conosco, que assim seja. Porque se o defunto sentou, gente, ela tem que estar muito com a gente. Muito. É. Bom, o relato que eu tenho pra vocês não aconteceu comigo, mas com uma amiga minha, na nossa cidade, em Resende, Rio de Janeiro. Essa minha amiga tinha 9 anos quando isso aconteceu.
tinha um homem que morava perto da casa dela, que era um famoso feiticeiro. Ele era muito procurado para fazer o mal para os outros. Pessoas que desejavam vingança, que desejavam a morte de alguém, ficar com a mulher ou o marido de alguém. Eles sempre procuravam ele para fazer magia para resolver a situação do cliente. Acontece que as pessoas falavam que ele era tão bom nisso porque ele tinha um pacto com o capiroto, que era ele que dava esses poderes para aquele homem. O tempo passou e esse homem acabou por ficar muito doente. Não teve médico que resolvesse o problema dele e acabou que ele morreu. No dia do velório, muita gente foi lá, mais por curiosidade do que por bem-querer pelo homem, sabe? O defunto estava dentro do caixão, no meio da sala da casa do homem. O velório corria pela madrugada, e lá pelas 3 da manhã, as pessoas que estavam ali tomaram o maior susto das suas vidas. O defunto simplesmente se sentou no caixão. Isso mesmo, Pérola, ele se sentou. Foi uma correria danada, um desespero. Todo mundo foi para o meio da rua numa gritaria tremenda. Passado alguns minutos, um rapaz que também velava o defunto se encheu de coragem para voltar para a sala e verificar se o defunto tinha deitado de novo. Ele entrou e poucos segundos depois ele voltou de dentro da casa, pálido como um papel. Atônito, todos vão ao encontro dele para saber. E ele, com os olhos fixos no vazio, fala assim: ele sumiu. O defunto sumiu. Não tá mais lá. Sumiu. As pessoas, sem acreditar no que ele estava falando, correram para a sala e se depararam com o caixão vazio. Percorreram a casa e viram que estava tudo como antes. O defunto tinha realmente sumido. Uma das pessoas que estava ali disse assim: foi o capeta que veio buscar ele. Eles tinham um trato. Era o corpo e a alma dele que o coisa ruim queria. Ele veio buscar o resto. Quando amanheceu o dia, colocaram uns tijolos dentro do caixão e procederam com o enterro, mesmo sem corpo. Ninguém nunca mais teve notícias do defunto e do seu corpo, mas as pessoas de lá acreditam que ele tenha sido levado para o inferno por conta das ruindades que ele fez em vida. Esse é o meu relato. Não sou doida, nem me impressiono fácil, mas essa história foi lasqueira. Beijo pra vocês. Mãe Iemanjá abençoe, miga. Miga, nossa, olha, miga. Ai, essas coisas que acontecia, gente, eu dou glória a Deus de não aparecer pra mim. Olha, tudo. Se você pensa que você não tem motivos pra agradecer, ó, tá aí o motivo. Olha que motivacional esses relatos. É uns relatos motivacional, gente, porque, ó. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não estaria realizada nisso aí, não, né? Eu não sei nem. Eu tô trocando as palavras, eu tô. Meu Deus. Gente, olha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, então, motivacionais relatos. Se você acha que não tem pelo que agradecer, você tem sim. Porque isso não acontece contigo, minha filha. Ah, isso não acontece contigo. Olha que bênção. Todos os dias eu agradeço. Bom, gente, um beijo, muito axé. E ó, se você quiser, lá no aplicativo Quai, eu tô liberando conteúdos. O meu arroba lá é Pérola Iemanjá e eu preciso chegar a 100 mil inscritos para que eu consiga ter liberdade ali, né? Porque eu não tenho liberdade atualmente, eu preciso que chegar a 100 mil inscritos para eu poder ser verificada e assim eu ter uma liberdade lá melhorzinha que vai me ajudar muito na minha criação de conteúdo, tá bom? Então, por favor, vai lá e me segue, eu nunca te pedi nada. Tá? E olha, lembrando aqui na descrição tem o link também do Caminho do Axé, o primeiro link da descrição. Porém, olha, o Caminho do Axé é para pessoas iniciantes, não banda. Então, se você já tem uma trajetória, já tem um conhecimento, esse conteúdo não é para você, tá? Porque se as pessoas pegam e ficam entrando no curso e depois pedindo o estorno, isso não é legal também. Então, eu quero deixar bem claro, tá? Vai lá e dá uma olhadinha bem legal ali na página, ver tudo que a gente oferece, pra depois, só se você tiver certeza, você adquirir o nosso conteúdo, tá bom? Então, um beijo pra você, muito axé e até o próximo vídeo. Tchau!